Nós vamos fazer mais nossos 50 minutos, aí nós temos 30, já tem um exercício que eu quero passar para vocês. Amanhã eu já começar a receber alguns professores convidados para que essa parte de docência não fique só chato, só a minha fala. Então, amanhã eu já vou trazer um professor super legal, que é o professor Christian Mar. Ele vai falar sobre storytelling, e se a gente gosta de fazer alguma coisa em termos de vídeo, mesmo que eu não queira fazer como docência mesmo, como professor ensinando algo, mas se eu quiser fazer, até mesmo pelo meu lado da profissão, dando algumas dicas, utilizando as redes sociais, ele vai ser o nosso primeiro convidado. E aí eu vou andando com a nossa matéria e vou trazendo convidados bem interessantes, são professores de altíssimo nível, que eu vou intercalando para que nossa aula não fique chata, e só eu falando especificamente desse processo. Tá bom? Então tem um professor que vai falar sobre essas várias plataformas, vai falar sobre o Meet, coisas boas e coisas ruins, vai falar aqui do Zoom, vai falar para a gente agora das plataformas do Facebook, vai falar de outras plataformas que estão existentes aí, e que a gente pode fazer aulas também, pode fazer treinamentos, posso usar isso aí até para a nossa carreira atual e profissional. Ok? Indo à frente um pouquinho, nós vamos voltar para onde nós estávamos ontem. Ontem nós paramos uma parte importante chamada competências do professor, certo? Então, deixa eu só admitir o Danilo entrando aqui. Nas competências, o que é competência? Porta, né? A primeira etapa é importante para a gente avaliar. Competência, para nós, é um lado importante da gente avaliar, né, os nossos conhecimentos. Travou. Eu tenho que ir lá de novo e mexer aqui novamente. Certo? Então, hoje nossa aula começa com competências pedagógicas do professor universitário. O que são competências? Primeiro, parte do conhecimento. Saber. E esse saber vem do conhecimento adquirido no decorrer da vida. Não é só o conhecimento teórico, mas sim também o conhecimento através das nossas experiências de vida. Muitas vezes, você vai numa fazenda, numa chácara, né, no interior, e aquele senhorzinho que não teve a oportunidade de ir para a escola te dá uma aula sobre determinados assuntos muito maior do que fosse um professor dentro de uma sala de aula. A sua experiência, o seu fazer todos os dias, lhe traz um conhecimento tão bom que ele sabe explicar, e às vezes assim, com tanta facilidade, que a gente acaba absorvendo o conhecimento de forma bem tranquila. Conhecimento teórico, também através de escolas, né, de universidades, de faculdades, a gente adquire, mas permite da gente também fazer com que esses conhecimentos galguem experiências. Lembra de ontem de falar de experiência driving, né? Para que a gente possa trabalhar uma área muito importante da nossa mente, que é a questão da memória soft. É onde a gente absorve este processo. Ok? Indo um pouquinho mais à frente, quando eu absorvo esse processo, né, do conhecimento, eu vou gerar a habilidade de saber fazer. Ou seja, a nossa capacidade de pegar este conhecimento e realizar determinada tarefa, seja ela física ou mental. Certo? E aí, parte da gente ter atitude, travou novamente. Vamos nós lá. Parte de nós, novamente, fazer com que essa habilidade a gente transforme em atitude. O atitude é o querer fazer. Está ligado muito com a nossa ação. Não adianta ter conhecimento e habilidade e não ter atitude. Então, nós vamos permear aqui, né, que o nosso conhecimento ele está hoje em novos produtos e serviços, certo? Vai estar no cliente, vai estar no mercado em qual nós estamos trabalhando, na concorrência. Hoje está travando inúmeras vezes aqui os nossos slides. A gente vai lá e abre de novo, né? A questão da estratégia, dos processos e políticas, nossa questão do planejamento e gerência de projetos, mas principalmente na nossa missão, na nossa visão, nos nossos valores da organização, certo? Nossas habilidades, a primeira delas, e muito importante, é a comunicação. Então, nós vamos intervalar daqui a pouquinho, né, até os 50 minutos nossos, nós vamos entrar no processo de comunicação. Por que se comunica? Qual o grau de importância da comunicação?
Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer, né, os nossos outros 50 minutos falar só sobre a questão da comunicação. Se a gente comunica, nós estamos gerando, sem sombra de dúvidas, uma habilidade do relacionamento. Gerar essa relação nos traz aí grandes benefícios futuros pela indicação. E hoje o nosso mercado ele é o mercado da indicação. Depois, se essa negociação ela é bem feita, se esse relacionamento é bem feito, vai nos trazer uma boa negociação, nos traduzindo aí, né, uma análise do nosso tempo, para que com a nossa disciplina a gente possa trazer aí algumas atitudes importantes. A primeira delas, ir à frente. Quem vai à frente bebe água limpa, proatividade. Isso nos gera entusiasmo, crescimento, que vai nos trabalhar toda essa postura nossa de imagem pessoal, ética e integridade, nos traduzindo aí no processo de resiliência, né? Nós estamos extremamente pressionados pelo processo da pandemia, de tudo que está acontecendo, e a gente precisa gerar comprometimento e participação a esse processo. Nós vamos querer fazer perguntas poderosas para a gente poder avaliar melhor que caminhos é o melhor para a gente percorrer. Então, eu volto aqui um pouquinho antes, né? Onde eu vou, nesse processo de competência, deixar aqui um exercício muito importante daqui a pouquinho, no nosso intervalo, né? Onde nós vamos falar sobre... Deixa eu só abrir aqui o nosso trabalho. Nosso trabalho 2, ele é a visão geral do modelo de negócio. Então, se eu vou falar de competências do professor, a primeira etapa importante é a gente analisar a nossa preposição de valor. Como assim, cara? Nós vamos fazer algo que também é muito utilizado para as empresas, que é o modelo Canvas, que é um modelo de plano de negócio, só que agora voltado para nós mesmos, de tal maneira que a gente faça um autoconhecimento e esse autoconhecimento nos gere especificamente, né, caminhos melhores a percorrer, onde nós estamos, ou como uma oportunidade à docência, e é por isso que vocês fazem a metodologia do ensino superior, né? Ou também, por um outro lado, uma iniciativa pública ou privada, mas aonde eu vou trabalhar com pessoas e vou precisar dar um treinamento, vou aplicar cursos, né? Seja ele online, seja ele físicos, e nesse processo como um todo, tá? Nós vamos gerenciar esse segmento na capacidade de melhor relacionar com o cliente. Então, gente, a nossa tarefinha para daqui a pouco, ela vem com uma coisa super importante. Vou deixar para vocês a tarefa e vou deixar uma explicação, certo? O que é o Canvas? E por que nós vamos usá-lo nesse momento a gente pensar nas competências do professor? Canvas é uma ferramenta usada para desenhar modelos de negócio. Ele ajuda a criar empresas diferenciadas, rentáveis e até alcançar o coração dos clientes. No entanto, também é possível usar essa ferramenta para desenvolver desenvolvimento próprio. Se chama Canvas pessoal. Nós reunimos tudo o que você precisa saber sobre o tema. Nos próximos tópicos, explicamos o que é, quais os benefícios e como usar o Canvas para acelerar sua carreira profissional. Então, nós entendemos aqui que a docência, né, ela é um momento nosso onde nós vamos ensinar qualquer coisa que seja a outras pessoas. É algo do nosso conhecimento. Para isso, a gente tem que fazer uma autoavaliação, que a gente fez ontem, que é o SWOT, pontos fortes e pontos fracos, e que oportunidades se emergem nesse processo. A partir daí, né, há um bom tempo, a gente já apareceu com um modelo de plano de negócios, onde este negócio sou eu mesmo, eu SA. E aí, gente, nós vamos usar este modelinho, modelo Canvas pessoal, que eu vou deixar disponível nos dois grupos de WhatsApp e também vou deixar lá no Google Drive na parte de exercícios, certo? E a primeira pergunta que ele faz para nós, como você os ajuda? Então, pensando hoje numa pessoa que dá aula, que dá treinamentos, que ensina alguma coisa às pessoas, eu quero saber de você, primeiro, como você os ajuda? Qual é o valor que você gera nessas pessoas? A segunda etapa, porque ele aqui, ó, ele já vem para nós, ó, uma explicação de etapas, que é o 2, certo? A pergunta é, quem você ajuda? Cárbio, eu dou treinamentos na empresa que eu trabalho, não nesta agora, mas eu já na outra que eu trabalhei. Olha, eu faço o ensinamento de todos
os novos funcionários que entram. Eu sou o dono da empresa, todo funcionário que eu contrato, eu queira ou não, eu tenho que mostrar o padrão, dar um treinamento inicial de como eu gosto que seja feito esse trabalho. A partir daí, nós temos os 3 canais, né? Que a gente vai perguntar para eles como eles chegam até você. Olha que legal, isso serve para a gente no nosso dia a dia. A gente for pensar na captação dos nossos clientes, dos nossos serviços especificamente. Depois, como eles interagem com você, a nossa relação, certo? Aí ele pede para a gente ir lá e entender a nossa fonte de receita. O que você ganha? Beleza. Depois, 6. Nossos recursos, né? Aí quem é você? Quem é você e o que tem, certo? Depois, o que você faz, quem ajuda você, o que você dá. Então, eu vou fazer um modelo da ferramenta do self-learning, autoaprendizado. Eu deixo todo o material para vocês no intervalo. Vocês vão ler o material e vocês vão aplicar, certo? Profissionalmente, né? Neste caso aqui, ó. Tá? Vai propor, proposição de valor, segmento de mercado, depois vem canais e depois vem relacionamento, receita, depois vem recursos, atividade-chave, parceiros e custos. Cada um tem o seu detalhe. Mas o que é importante para nós de tudo isso? O importante para nós de tudo isso é que a gente chegue à nossa avaliação das nossas competências. Então, se hoje ou amanhã eu vou querer trabalhar alguma dessas áreas específicas, eu vou especificamente trabalhar, certo? Uma possibilidade de uma docência ser algo que me traga aí até, né, um resultado que ainda não era esperado. Afinal, vocês estão já nas suas especializações, outras pessoas até mais de especializações já inicialmente. E o nosso mercado hoje é um mercado extremamente turbulento. Eu tenho que pensar em várias alternativas específicas, tá? Então, quais seriam essas alternativas, como eu falei ontem, quando nós fechamos nossa aula? Primeiro, a nossa base tem que ser a base da experiência. Lembra que a primeira ferramenta chama-se Experiência Driving. Um dos braços é o conhecimento, que pode vir dessa própria experiência, pode vir de conhecimentos teóricos, pode vir, né, da capacidade de a gente absorver a tecnologia para os nossos processos. E aí, o outro braço, nós vamos ter das oportunidades. Oportunidades que nos fazem competente para assumir a iniciativa pública, de ir para a iniciativa privada e escolher a empresa que eu quero trabalhar, ou que eu quero, né? De montar minha própria empresa, empreendedorismo, certo? E, por último, a docência. E aí eu volto e abro aqui um pouquinho. Alguém aqui já é professor, dá aula, ou faz treinamentos, e poderia me dizer aqui que sim? Alguém de vocês tem a vontade de ir para a docência superior? Alguém me fala aqui se alguém tem essa possibilidade, gostaria ou não? Eu tenho vontade, sim, mas no futuro, mais para frente. Tenho vontade de dar aulas. O Alair, tem mais alguém? Então tá. Ninguém mais, nós vamos ter que fazer vocês gostarem, né, desse ramo até o final. Tem que ver se vocês conseguem gostar desse processo. Para nós, se a gente está fazendo uma autoavaliação pelo SWOT, e depois nós vamos usar o Canvas pessoal para isso, nós precisamos entender que nós somos, né, educadores sempre. E que ao ensinar, que seja como conviver juntos, né, cada um mostrando seus valores, a gente vai precisar de usar alguns autores que nos facilitam esse entendimento como um todo. Aqui eu tenho Howard Gardner, um dos maiores, né, teóricos sobre as inteligências múltiplas humanas. E ele nos trouxe aí, ó, que a nossa mente, ela trabalha vários aspectos importantes. E ele dá para a gente que a mais importante de todas é a inteligência intrapessoal.
entender a si mesmo, entender o que sente e o que quer. Quando você faz isso, você gera uma relação espacial. É como se a gente estivesse vendo o mundo em 3D. Mas a gente melhora a nossa relação, né, com o mundo. Quando eu me entendo, o mundo fica mais fácil de eu fazer o entendimento. E ao fazer o entendimento desse mundo, que é a questão da inteligência espacial, eu entendo os seres vivos e a natureza. É a minha inteligência naturalista. Certo? E aí, gente, eu consigo, através de sons, ritmos, tons, vibres, né, ter um foco. Determinar para mim características de percepção. Isso nos leva a fazer a prova de qualificações, a gerar hipóteses, que é a lógica matemática, nos traz o questionamento do porquê vivemos e porquê morremos, o existencial, para melhor entender os sentimentos e motivações da sua relação com os outros. Sendo assim, nós vamos coordenar a nossa mente e o nosso corpo, corporal sinestésica, e gerar aí, gente, uma coisa mais importante desse processo, que é encontrar as palavras certas para se expressar, ou seja, nos comunicarmos, nos apresentarmos melhor. Lembra-se lá nas competências nossas, né? A primeira habilidade que se aparece é a comunicação. Então, eu separei para nós, a partir daqui a pouquinho nós vamos entrar no intervalo, essa condição da gente poder especificamente, né, trabalhar essas importâncias todas que nós vamos ter da parte da comunicação dentro da docência. Inteligência multifocal, uma ferramenta muito importante para a docência. Por que é importante, né? Porque ela investiga as múltiplas áreas. Lembra? Vocês viram agora um círculo com vários tipos de inteligência humanas, mas principalmente as relações com o homem, consigo mesmos e com o mundo. Então, nós estamos trabalhando um processo tão legal, onde nós vamos buscar o autoconhecimento e, a partir dele, sabendo que em algum momento eu vou ensinar as pessoas, certo? A poderem ensinar, o processo de ensino-aprendizado acontece a todo momento. Eu tenho que entender a mim primeiro, diminuir essas barreiras para melhor se relacionar ao outro. A inteligência multifocal é uma abordagem que estuda o funcionamento da mente humana e os processos de construção dos pensamentos. Beleza. Nós pensarmos nessa questão da mente humana, nós temos que lembrar, nós temos dois tipos de memória. Memória soft, que absorve. Memória killer, que expulsa. Então, gente querida, nós temos aqui um registro automático, certo? Da memória nossa. Existe aqui, ó, uma oportunidade nossa, né, da gente poder entender um pouquinho mais as janelas da memória. A qualificação dos registros da memória dá-se conforme a emoção. Opa, somos seres humanos, temos o quociente emocional expandido. Então, o que eu vou escrever aqui para nós? Duas etapas extremamente importantes, certo? Nós temos que entender um pouquinho mais nossas inteligências, tá? E essas inteligências trabalharem talvez a inteligência que mais deveríamos estudar, que é a inteligência emocional. Os indivíduos constroem e são construídos tendo embasamento nas suas emoções. Nós temos emoções positivas e emoções negativas. Ontem eu falei, os professores que conseguem gerar um alicerce, certo? Afetivo, eles abrem na nossa memória janelas, né, de uma criatividade, de uma construção contínua. Talvez você já tenha tido na sua jornada professores que, quando começou aquele processo, era um professor específico, geraram barreiras. Fecharam as janelas da sua memória, certo? Mas tiveram outros na mesma matéria que puderam construir de forma diferente e abrir novamente essas janelas da memória de forma afetiva. Tá? E a gente tem que entender que todo pensamento nosso gera emoção. Opa, ela gera um tipo de sentimento. Tá? Esse tipo de sentimento, uma vez construído dentro da nossa psique, né?
ele nos gera uma atitude, e essa atitude, sendo repetida várias vezes, nos gera, importantemente, um comportamento. Então, nós temos que aprender muito com as nossas emoções, tá? Quais são as mais complicadas para nós? A mais difícil de nós trabalharmos no total chama-se medo, certo? Ela nos traz aí, ó, a maior redoma específica para o ser humano. Ela nos amarra. Dúvida, preocupação, raiva não são difíceis da gente trabalhar, mas elas não são tão complicadas quanto o medo. Medo, para nós, dentro da neurociência, é o sentimento que mais nos consegue travar de uma atividade específica. Então, como é que nós consertamos isso? Trazendo para nossas memórias mais emoção, fundamental para construir relações, que é o amor. Certo? Isso vai nos gerar mais felicidade, que é um estado presente, não é um objetivo, e diminui, né, a tristeza, que é um resultado da capacidade de se adaptar. Então, eu vou sentindo, né, eu vou tentando colocar na minha vida algumas atividades que nos façam exercitar este processo como um todo, lidando com essas emoções negativas, certo? Primeiro, o medo, a raiva, a vergonha, a confusão e a felicidade, eles são contínuos dentro do nosso processo. Se vocês gostam de assistir filmes infantis, né? Tem um da Disney, da Pixar Disney, né? Que é Divertidamente. Eu vou colocar para vocês, faltam só mais 10 minutinhos, tá? Nossa aula. Vou colocar para vocês agora, que a gente vai intervalar, eu vou colocar esse filme lá disponível, lá no nosso Google Drive, tá bom? Para vocês. E quem for cinéfilo e gostar, vale a pena assistir. Ah, mas é coisa de criança, professor. Não, mas ali tem uma história muito bem contada da área psicológica em relação às emoções. Todas as emoções, elas são guardadas em memórias. Quais são as memórias? Eu tenho a soft, que é a absorção, e a killer, que expulsa. Então, as janelas da memória killer poderão desencadear uma sucessão de respostas, abrindo-nos, bloqueando de novas situações, até mesmo de aprendizagem. Se o registro da emoção tenha sido algo desprazeroso, ou seja, as janelas da memória killer, certo? Às vezes ela precisava guardar uma série de coisas que eu não guardo. Por quê? Eu já vinha há muito tempo absorvendo coisas que ela deveria ter expulsado antes. Ela deveria ter aberto essas janelas anteriormente. Quais são esses mordomos da mente? Certo? O professor pode utilizar a teoria multifocal das várias inteligências, certo? Para gerenciar a sua própria emoção através da inteligência emocional, dos seus liderados, principalmente dos seus aprendizes. Os mordomos da mente são auto-checagem da nossa memória. Antes de eu dar uma determinada aula, se eu não tenho muito domínio, eu tenho que estudar bastante. E eu tenho que guardar todos aqueles aspectos que são importantes daquela matéria. Caso eu vá se explicar para o aluno, ou mesmo para um liderado, eu vou ter que voltar na minha memória para reexplicar várias vezes. Muitas vezes eu estou dando lives ou palestras agora, e às vezes vem uma pergunta lá que não tem nada a ver com o que eu estava falando realmente. Mas se eu tiver na minha memória algo que eu possa fazer essa ligação e essa compreensão, eu vou juntar todos esses processos ao mesmo maneira. Alto fluxo da memória. Constantemente eu também tenho que ter o quê? Eu tenho que ter respiro na nossa mente, tenho que oxigenar. Então eu tenho que buscar uma checagem se eu tenho algum registro daquela informação que eu gostaria, mas lembrando que eu tenho que ter tempos para nossa memória se refrescar. E aí, gente, as palavras mais importantes para nós, segundo nossa mente, elas vão ser âncoras do processo. Então, para a gente gerenciar a inteligência de um trabalho intelectual complexo e difícil, pois grande parte dos pensamentos é produzido sem a determinação e a elaboração do eu. O que é um professor multifocal? É o professor que busca atuar no processo de construção de pensamentos. Beleza. Na transformação da energia emocional, mais importante ainda. Mas principalmente na formação da história intrapsíquica e na formação do eu aprendiz.
Olha que palavras bonitas. Na construção de pensamentos. Se eu construir pensamentos, eu tenho que gerenciar na pessoa o quê? Né? A questão da amplitude, de querer saber mais, né? De explorar determinada informação. Na transformação da energia emocional, fazer com que o ambiente seja agradável para que não gere barreiras, certo? E na formação da história intrapsíquica, ou seja, de tal maneira que eu absorva aquilo e utilizo no meu dia a dia. Professores que usam a inteligência total, eles sabem que tem pessoas que são muito mais visuais, mas que tem pessoas que são mais auditivas, né? Outras pessoas são mais do tato, como é que chama lá? Eu esqueci agora. Do tato, de ficar mais próxima, né? Sinestésicas, certo? Então, a gente vai ter que perceber a nós mesmos para perceber os outros. Senão, a gente só reproduz o que a gente acredita que seja. E tem que fazer a pessoa imaginar, ter imaginação. Estimular a capacidade de pensar do aprendiz, certo? De tal maneira que ele não seja apenas capaz de criticar o mundo em que o envolve, mas também de criticar a interpretação do professor, suas técnicas e os seus procedimentos. Hoje, a aula invertida, quando a gente aplica presencialmente, a gente manda o aluno se preparar antes. Como a informação é em tempo real, está nas nossas mãos, ele vai chegar com uma carga de conhecimento talvez tão ampla quanto a minha. Certo? E nisso, gente, a gente vai gerar estilos de aprendizagem diferenciados. Ok? Entende-se como uma forma pela qual cada indivíduo se concentra, processa, internaliza e retém informações. São habilidades novas e até mesmo difíceis, diferentes de um para o outro. Então, uma das principais teorias do estilo de aprendizagem é a VARC. Pelas suas siglas em inglês, você se refere às palavras visual, auditivo, leitura escrita e sinestésico. A palavra VARC divide o estudante nas 4 etapas, então. Visual, mostrar algo que hoje nós estamos extremamente visuais. Chame a atenção na sua mente. 2. A partir desse processo de chamar a atenção, eu tenho que absorver algo. Então, eu vou trabalhar o quê? Então, vamos trabalhar o estilo de aprendizagem auditiva, certo? Alguma coisa que seja auditiva. E para nós, o restante? Essa questão auditiva que foi absorvida, se eu quiser que ele seja guardado nas memórias soft, eu tenho que fazer alguma leitura complementar ou uma escrita. Para que a gente possa fazer o quê? Participe do dia a dia, né? Faça esse contato com a mente do nosso cliente. Ok? Então, eu volto daqui a pouquinho trabalhando a questão visual, certo? E eu vou falar de mapa mental, vou passar um exercício para vocês fazerem um mapa mental e tudo mais. Então, meus queridos, nós temos 3 minutinhos agora, certo? Eu vou novamente usar esses 3 minutinhos para mostrar rapidamente, ó. Eu vou deixar para vocês agora disponível. Esse é o exercício 2. Chama-se Visão do Modelo de Nó, é o Canvas. Só que nós vamos usar este Canvas, certo? Com uma particularidade que é o Canvas pessoal. E aí, o que eu vou colocar logo depois para vocês? A explicação. Como é que nós vamos fazer esse exercício, Carpe? Nós vamos pensar na nossa potencialidade, ok? Para a gente poder se expressar enquanto professor do que seja de ensinar, gente, até o passo a passo dentro das nossas organizações, de alguma etapa nossa do serviço que a gente faz, a gente fazer as pessoas aprenderem alguma coisa, tá? Então, se coloquem numa posição de professor, querendo ou não ser algum dia, mas todos nós ensinamos alguma coisa, e a partir disto, facilitar, certo? Esse ensinamento. Facilitar o serviço de credibilidade que eu passo. E só assim a gente faz pelo exercício 2 que a gente está montando aí para vocês, tá ok? Logo depois, hoje à noite, nós temos o exercício 3, que é de inteligências, que eu vou deixar também disponível logo depois para vocês, e o fechamento, que é o mapa mental, que são os exercícios nossos de agora, do dia de hoje, tá bom? Tudo vocês vão juntar, sem ser nessa quinta agora. Na outra quinta, depois de 15 dias, você vai me mandar tudo por e-mail. Carbo,
Gostaria de quinta agora já mandar esses? Pode. E na outra, você manda o restante. Tá bom? Mas nunca manda picadinho, porque como eu recebo muitos e-mails, eu acabo perdendo algum dos seus para poder a gente lançar as notas. E isso tudo vale ponto. Tá bom? Alguma perguntinha, gente querida? Alguém aí com alguma dificuldade? Tranquilo. Nenhuma pergunta? Então, ó. Por enquanto, não. Tá bom. Então, eu vou passar para vocês os exercícios agora lá no nosso... Vou colocar os nossos exercícios agora no nosso WhatsApp e no Google Class. Não, o nosso é Google Drive. Para vocês terem lá. Qualquer dúvida, podem me ligar no meu WhatsApp, se vocês têm lá, perguntando, que eu estou com o maior prazer em explicar o nosso processo. Nós estamos analisando nas nossas competências nesse exato momento. Tá bom? Então, falta um minutinho só. Você ia perguntar, Laí? Vai ter um exercício agora? Você vai colocar disponível? Vai disponibilizar agora no WhatsApp do grupo, tá? Beleza. Já estou fazendo isso, já estou indo para lá já. Fechando aqui.